Dá para aproveitar a maternidade de uma forma que certamente você ainda nem conhece, já que o estresse da privação de sono vai minando a tua paciência, ela vai te impossibilitando de aproveitar curtir ainda mais a maternidade, e está se perguntando o que eu fiz errado, ou está se perguntando por onde que eu começo, eu não sei nem sequer por onde começar, a hora é essa. A partir de hoje, você vai conseguir mudar essa situação, tá? Até o final dessa aula de hoje, você vai conseguir conhecer tudo que você precisa saber e fazer para sair de uma mãe que acorda várias vezes à noite. Nessa aula vocês vão saber o que saber e o que fazer para ter um bebê que dorme a noite toda, tá? Para sair desses vários despertares para até um bebê que dorme a noite toda. E sim, isso é perfeitamente possível. Independente se você é mãe de primeira viagem, ou se você é ou se você já tem mais de um filho e dessa vez quer fazer diferente, porque da primeira vez o bebê demorou muito para dormir e agora quer que seja diferente. Se você tem rede de apoio ou não, tem uma rede de apoio para te ajudar, ou se você preferia não ter, porque ela não ajuda em nada. E eu queria, sobre isso, sobre rede de apoio, sobre fazer o bebê dormir a noite toda, eu queria comentar sobre duas coisas com vocês, sobre duas pessoas. Todo dia, meio-dia e meia, eu entrevisto mães. Eu entrevisto mães que já conseguiram fazer o bebê dormir a noite toda. Para a gente ver, para que ela conte na prática como que elas fizeram. Eu falei com a Maine e ela disse assim, meu bebê passou 3 meses praticamente, quase que literalmente, foram 3 meses quase que literalmente no meu colo. Foram 3 meses quase que literalmente grudado em mim. Porque ele tinha muita cólica, porque ele tinha refluxo, porque ele sentia muita dor. E ela disse, não, eu já sabia que ia ter a estrogestação, eu já sabia que os 3 primeiros meses iam ser mais difíceis, então eu esperei. E se você não sabe por que os 3 primeiros meses são mais difíceis, eu vou te contar, tá? Até o final da aula, ao longo da aula, eu vou te contar por que eles são. Vou falar mais sobre a estrogestação. O bebê dela tinha muita cólica, ela sabia que ia ter estrogestação e ela esperou. Ela disse, não, é normal, esse bebê que quer colo o tempo todo. Esse bebê que é irritado, é normal, é da estrogestação. E ela disse assim, não, eu tenho que entender que isso é normal e vou esperar. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, o bebê completou, o Isaac chegou a mais de 3 meses, o Isaac chegou a mais de 3 meses e ele continuava com muito colo, querendo muito colo, ele continuava não aceitando ir para o berço, só aceitando dormir colado no colo mesmo da mãe ou do pai. Tá? A cólica não passou. Foi aí que ela disse assim, não, deve ter mais alguma coisa. Deve ter alguma coisa além disso. Deve ter alguma coisa além da simplesmente imaturidade do bebê. Certo? Deve ter alguma coisa que eu possa fazer para melhorar esse sono do bebê, do Isaac. E por várias vezes ela, e isso está lá na live, ela mesma disse, por várias vezes ela parou pensando assim, por que Deus me deu um filho para passar 3 meses no colo? Por que Deus me fez mãe para passar 3 meses dormindo sentada? Até que aos 4 meses, ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. Até que aos 4 meses, ela disse, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela foi fazendo. Ela foi assistindo aulas parecidas com essa, foi ajustando, começou a ajustar aos 4 meses. Ao longo do tempo, ela descobriu que o filho dela tinha PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Ao mesmo tempo, ela começou a fazer os ajustes de sono, que você vai aprender hoje. E ela começou a fazer uma dieta porque o bebê dela ainda mamava, ela começou a fazer uma dieta sem proteína do leite de vaca, a dieta dela, da mãe. As duas coisas foram melhorando. O sono foi melhorando, a alergia foi melhorando. Aos 6 meses, ela conseguiu a primeira noite de sono. Em 2 meses, ela conseguiu a primeira noite de sono. A Fernanda, ela já foi um pouquinho diferente. Ela disse que, pela vida tanto de ser médica, ela é infectologista. Então, a filha dela nasceu no comecinho da pandemia. Então, a vida dela, imagina uma infectologista no começo da pandemia. A loucura que deve ter sido. Todo mundo ainda recorre ao infectologista. E ela disse que na correria da vida dela, a vida foi passando, os 3 meses foram passando, os 3 primeiros meses passaram, que ela mal percebeu. Que ela disse assim, eu não tinha muita expectativa. Eu não tinha muita expectativa de que a Cecília ia dormir bem. Mas os despertares foram acontecendo. Chegou a 4 despertares, ela ligava para as pessoas que tinham um bebê e as pessoas diziam, não, é assim mesmo, com 3 anos melhora. Não, é assim mesmo, daqui um tempo melhora, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos melhora. E ela dizia, não pode ser assim, não pode ser assim. E foi atrás.
de saber o que fazer. Também com 4 meses, começou a assistir essas aulas, começou a fazer os ajustes de rotina de sono. E ela disse que foi ajustando e aos 10 meses, 6 meses depois, a filha dela começou a dormir a noite toda uma coisa mais regular. Diz que já tinha tido uma ou outra noite de sono, mas só 6 meses depois conseguiu ter mais regularidade. A Maine começou mais ou menos aos 4, aos 6 ele dormiu a noite toda. A Fernanda começou aos 4, aos 10 a filha dela dormiu a noite toda. O que a Maine tem que a Fernanda não tem? O que a Maine fez que a Fernanda não fez? As duas histórias estão aí, estão salvas. O que vocês acham que uma tem que a outra não tem? As duas ajustaram a rotina. Por que uma demorou 2 meses e a outra demorou 6 meses? Você vai acreditar em sorte? Bebês diferentes. Concordo, eu prefiro, tá? São crianças diferentes, são bebês diferentes. Além de tudo, isso com certeza, isso já seria o suficiente para uma demorar 2 meses, a outra demorar 6 meses. Já seria o suficiente. Além de tudo, a própria Fernanda falou pela vida corrida. Ela mesma disse, eu não sou das melhores alunas. Eu não assisti tantas aulas assim. Eu demorei muito, não falei enrolar não, demorei muito para assistir as aulas. Então, é claro que o fato os bebês são diferentes. As coisas, eles reagem de forma diferente. A forma como o teu bebê reage, a gente não tem controle. Nem toca nesse ponto. Mas o que a gente tem controle? Na rapidez que a gente vai assistir as aulas, na rapidez que a gente vai estudar, e é o que a gente vai começar agora. Como fazer o bebê dormir a noite toda? 3 pilares. O bebê ter o seu ciclo circadiano bem formado. O bebê ter seu ciclo circadiano bem formado. O que é ciclo? Que diabos é ciclo circadiano? É sua regularidade hormonal, a sua produção hormonal. Nessa produção hormonal, o bebê produz um hormônio chamado cortisol durante o dia, que é um dos responsáveis pelo que nos mantém acordados. Ao final do dia, esse cortisol vai acabando, vai diminuindo, melatonina vai subindo. A melatonina é um dos principais hormônios responsáveis pela quantidade e qualidade do sono. É assim que a gente espera, é essa ciclicidade que a gente espera. A gente não deve ter cortisol ao final do dia, tá? Não deve ter cortisol à noite. Só que cortisol não serve só para o despertar, cortisol serve para um monte de coisas. Inclusive, é um dos principais hormônios do estresse. É um dos principais hormônios produzidos em momentos de estresse. Então, assim, não deve ter. O ideal é que não tenha cortisol, porque ele prejudica a melatonina. Basicamente, é como se eles fossem antagônicos. Eles não são exatamente antagônicos, mas é para ficar mais fácil. Ou seja, a produção normal de cortisol vai diminuindo ao final do dia. Além disso, o que mais a gente pode fazer para evitar que tenha cortisol à noite? Grandes quantidades de cortisol à noite, evitar o estresse, o desconforto, tá? Evitar o desconforto. Como se livrar do cortisol no final do dia? Ele naturalmente já vai diminuindo. O cortisol produzido naturalmente também vai naturalmente diminuindo. A gente tem que evitar, e aí a gente trabalha, a gente tem que evitar desfazendo as causas para ele, desfazendo outras causas para o aumento do cortisol, evitando ou desfazendo causas de desconforto nesse bebê. O que pode causar desconforto? A PLV, foi o caso da Maine, alergia à proteína do leite de vaca, a cólica, ou seja, a dor em geral, tá? A fome. No caso da fome, a gente falou semana passada sobre quando suspeitar de fome. Se o bebê está com fome, ele não dorme bem. Então, a gente tem que evitar dor, desconforto, da cólica, dos gases, da PLV, fome. Outra coisa que causa estresse, salto de desenvolvimento. Quem não sabe o que é um salto de desenvolvimento é aquele período em que o bebê apresenta uma grande quantidade de novos marcos de desenvolvimento em um curto intervalo de tempo. Tá? São muitas habilidades em um pequeno intervalo de tempo. Isso pode assustar o bebê. E o bebê assustado é um bebê estressado. Angústia da separação, exposição às telas, TV, celular, tablet e principalmente a falta de rotina. A falta de rotina do sono. E aí a gente entra, por que rotina do sono? Não adianta você começar o ajuste de sono, ou melhor, não adianta você esperar que só o ajuste da rotina vá fazer o teu bebê dormir a noite toda se ele está acordando com fome. Você pode ter a melhor rotina de sono possível do mundo se ele está acordando com cólica. Não adianta você ter a melhor rotina e teu bebê está assustado por causa dos saltos. Certo? É claro, se ele está num salto não significa que você não deve ter rotina. Você deve ter.
Mas existe uma causa que não está relacionada com a rotina do sono para esse bebê acordar. Então, se ele vai acordar com salto, para que ajustar a rotina? Porque é melhor ter 2 despertares por causa do salto do que 12 despertares porque tudo está errado. É melhor ter 2 do que ter 12. E você viu que um monte de mãe falando 8 despertares, 10 despertares. O que é rotina de sono? Para que rotina de sono? Primeira coisa, o que não é rotina de sono? Rotina de sono não é você seguir uma tabela. Não é você seguir tabela. Rotina de sono não é você pegar uma tabela. Ah, não, essa tabela aqui que a fulana, a nutricionista, a pediatra, a consultora botou aqui, diz, bebê de 6 meses tem que tirar 3 sonecas. Tá, então o meu vai tirar 3 sonecas. Bebê de 6 meses tem que tirar sonecas a cada 2h30. Tá, então o meu vai tirar a cada 2h30. Provavelmente não vai dar certo. Tem bebê com 1 ano e 11 meses que já nem tira mais soneca. Bebê de 1 ano e 11 meses que ainda precisa de 2. Uma de manhã e outra à tarde. Certo? Então, antes de você pensar em começar uma rotina de sono, entenda o que não é rotina de sono. Rotina de sono não é seguir tabela. Não é. Não é certo, apesar de fazerem muito, não é certo você dizer assim, quantas sonecas o meu filho precisa? Bebê não lê tabela. Bebê não lê tabela, tá? Definitivamente, então ele não vai ler a tabela. Você pode dizer assim, a consultora vai dizer assim, não, bebê de 3 meses, 4 sonecas, a cada 1h40. Aí ela vai e te passa 4 sonecas, 1h40. Vocês duas só esqueceram de combinar com o bebê, tá? Vocês só esqueceram de combinar com o bebê. Então, bebê não lê tabela. Esqueça rotina rígida, esqueça seguir o horário demais. O que você tem que fazer? Então, de quantas sonecas o bebê precisa? Observa quantas vezes ele sente sono. O teu bebê precisa, antes de ter uma noite inteira de sono, ele precisa ter um sono reparador. E o que é um sono reparador? Primeiro ponto, para se ter um sono reparador, o bebê acordar feliz. O bebê acorda bem das sonecas. O bebê acorda bem de dia. Se você tem um bebê que já acorda com sono, se você tem um bebê que já acorda irritado, esse sono não está tão reparador assim não. A qualidade desse sono não está tão boa assim não. Esse é o primeiro ponto. Porque mesmo o teu bebê acordando 4 vezes, é muito frequente que ele acorde bem. Que ele acorde sorrindo, alegre, mesmo tendo acordado 4 vezes. E do que você precisa? Ajustar as sonecas desse bebê, ajustar o sono desse bebê. Além disso, outro critério para sono reparador é o bebê que dorme ao sentir sono. Que esse sono não é uma briga. Então, outra coisa que vocês precisam saber, observar o sinal de sono do bebê. Entendam, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é dormir a noite toda, outra coisa é ter sono reparador. Dá para ter sono reparador sem dormir a noite toda, tá? Eu nunca disse que não dava. Dá sim. Dá para dormir a noite toda. Dá para ter um sono reparador sem dormir a noite toda. É muito frequente aquele bebê que acorda 4 vezes à noite e de manhã tá lindo, maravilhoso, sorrindo. A mãe não tá não, mas o bebê tá. Outro ponto, você tem que observar os sinais de sono desse bebê. É puxar cabelo, é puxar a orelha, é coçar o olhinho, é o bocejo. Quando ele emitir sinal de sono, é hora de dormir. É o olhinho vermelho, às vezes o supercílio vermelho. Quando emitir o sinal de sono, é hora de dormir. Certo? Aí você tem que dizer assim, aí você tem que responder a seguinte pergunta. Quantas vezes o teu bebê sente sono? Quantas vezes o teu bebê sente sono durante o dia? O meu bebê sente sono 4 vezes. Tá, então teu bebê precisa de 4 sonecas. O meu bebê sente sono 2 vezes. Ok, então teu bebê sente sono. Então teu bebê precisa de 2 sonecas. Afinal de contas, o que é um sinal de sono? Sinal de sono nada mais é do que o teu filho te dizendo assim, eu preciso dormir. Às vezes os sinais de sono são mesmo muito sutis, são mesmo muito discretos, tá? São mesmo. Às vezes são tem bebê, principalmente alguns bebês realmente muito discretos, mas eles existem, mas eles acontecem. E claro que eles acontecem. E isso independente de idade. Quando eu sinto sono, eu preciso dormir. Quando eu sinto sono, eu preciso dormir. Quando o teu bebê sente sono, ele precisa ainda mais do que eu. Que eu sou grandinho, eu sou resistente. Ele não é não. Então não faz o menor sentido você ver o teu bebê sentindo sono, você ver o teu bebê com sono e você não levá-lo para dormir. E aí entra uma máxima muito antiga que é cultural e completamente errado de dizer assim, não, tem que segurar o sono, não pode deixar esse menino dormir durante o dia para ele dormir melhor à noite. Tem muita gente que ainda fala isso. Não pode dormir muito durante o dia para ele dormir melhor à noite. É exatamente o contrário. Quem fala isso nunca viu
Quem fala isso nunca viu um efeito vulcânico, nunca estudou o mínimo, o básico de sono. Quem te fala que está tudo bem se o teu bebê não tira sonecas, nunca estudou o básico de sono. Porque não está tudo bem se o teu bebê não tira sonecas. Não está tudo bem. Se o teu bebê não tira sonecas, ele vai ficando cada vez mais irritado, ele vai ficando cada vez mais cansado. E o que vai acontecer se ele ficar cada vez mais irritado, cada vez mais cansado, cada vez mais estressado? Leva cortisol, aquele que eu falei lá no começo da aula, e isso prejudica o sono do bebê. Então, teu bebê precisa de soneca, seu bebê precisa descansar. Por mais que pareça um pouco contraditório no começo para quem tá chegando agora, quanto melhor o teu bebê dorme durante o dia, melhor ele vai dormir à noite. E não o contrário. Se ele não tirar boas sonecas, aí é que o sono costuma ficar todo picado. É sério que tem gente que não deixa dormir? Tem muita gente que não deixa o bebê dormir, mas é muita gente. Vocês não têm ideia. Não tem ideia. Certo? Principalmente para quem já me acompanha há algum tempinho, porque aí fica nessa bolha aqui que a gente vê todo mundo falando sobre sono, eu respondendo sobre sono. Você não tem ideia. A maioria das pessoas fala. Isso, profissional de saúde, pediatra, nutricionista, psicóloga, um monte de profissional falando, tá tudo bem se o teu bebê não tira soneca. Olha, vamos segurar de dia para ele, vamos segurar de dia para ele dormir mais à noite. E é completamente errado. Ele precisa das sonecas. Precisa tirar a soneca, tá? Quando sentir sono. Certo? Percebeu o sinal de sono? Coloca o teu bebê para dormir. Não segura sono. Outro ponto que vai te ajudar bastante a ter um bebê que dorme a noite toda. O ambiente do sono. Outra máxima muito comum é o bebê tem que aprender a dormir de dia. Tem que aprender a dormir de dia no claro. Não tem, pessoal, não tem. Essa é outra muito conhecida. Eu já vi neuropediatra falando, já vi um monte de pediatra falando, já vi um monte de gente, um monte de consultora do sono falando. Mas não tem não, pessoal. Entenda, o sono, a fisiologia do sono, o que vai determinar a qualidade desse sono é igual, seja sono noturno, seja sonecas. É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Mas será se ele dormir no escuro, ele não vai confundir o dia pela noite, ele não vai trocar o dia pela noite? Não, ele não vai trocar o dia pela noite. Mesmo que teu quarto seja completamente escuro, ele não vai trocar o dia pela noite. Porque o que determina se o teu bebê vai tirar um sono longo ou sono curto, ou seja, soneca ou sono noturno, é a melatonina. É a melatonina que está alta à noite. É a melatonina que não tenha durante o dia. É isso que vai determinar se o teu sono vai ser longo ou se o teu sono vai ser curtinho. Não vai ser o fato de ter dormido à noite. Faz o teste. É simples, faz o teste. Coloca para tirar uma soneca num ambiente todo escuro. Veja se vai dar 4 horas, 6 horas de soneca. Não vai dar 4, 6 horas de soneca. Mas vai aumentar a duração dessa soneca. Essa soneca vai durar mais. Não 4 horas, 6 horas, mas vai durar mais. Essa soneca vai ter maior quantidade e qualidade. Ela vai ser mais reparadora. Vai ser um sono definitivamente de melhor qualidade. Esse bebê vai começar a acordar mais tarde se o ambiente estiver escuro. Para aquela mãe daquele bebê que acorda antes de 6 horas, acorda muito cedo. Ajusta o ambiente. Você vai ver como ele vai acordar. Você vai ver como a soneca aumenta. Aí você vai ter mais tempo durante o dia. Você vai ver como você tem um bebê que acorda mais tarde. Esses são esses principais cuidados que você tem que tomar. Tomar cuidado com as sonecas, tomar cuidado com a falta de sonecas. Duas armadilhas muito grandes, muito comuns. Uma, achar que tem que segurar o sono para o bebê dormir. É achar que o bebê tem que dormir no claro nas sonecas. Não tem. Nenhum dos dois. Nem tem que segurar, nem tem que dormir no claro. Se você fizer isso, a maioria de vocês vai conseguir um bebê. Vai conseguir diminuir muito e rápido os despertares. E rápido. Esses ajustes são rápidos. Esses ajustes você percebe melhora rápido no sono desse bebê. 1 ou 2 semanas no máximo você já diminui despertares. Tem outros ajustes que demoram mais. Como, por exemplo, ritual do sono, que é o que vai relaxar o teu bebê. Às vezes ele demora mais para surtir efeito, digamos assim, para perceber a melhora no sono por causa dele. E as associações do sono. A associação do sono é tudo aquilo que o bebê entende que ele precisa para voltar a dormir. Tudo aquilo que ele entende que precisa para voltar a dormir. Por exemplo, meu bebê só dorme se estiver na cama compartilhada. Meu bebê só dorme se mamar. Meu bebê só dorme se estiver no colo. Meu bebê só dorme se estiver com a chupeta. Meu bebê só dorme se estiver com o ruído branco ligado.
Isso tudo são associações do sono. Associação é tudo aquilo que o bebê entende que precisa voltar a dormir. A maioria de vocês, fazendo o que eu falei até aqui agora, já vai conseguir, mesmo o bebê, mesmo sem desfazer nenhuma associação, já vai conseguir fazer o bebê dormir a noite toda, já vai conseguir diminuir muito os despertares. Chegou até aqui e ainda tem despertares, é hora de começar a pensar nas associações. E talvez seja necessário desfazer uma associação. Aí você tem que parar e para responder assim, parar para responder. Você acha que é a associação de mamar que está acordando o teu bebê? Você acha que é a associação de mamar? Você acha que é a cama compartilhada que está acordando o teu bebê? Não só você acha, você tem certeza que é isso? Você tem certeza que é a mamada que está acordando o teu bebê? Você tem certeza que é a cama compartilhada que está acordando o teu bebê? Por quê? Porque a partir do momento que você tentar desfazer, você está perdendo esse artifício de fazer voltar a dormir. Você já ajustou o restante, os outros passos? Porque se você não tiver ajustado, teu bebê vai continuar acordando. Então, precisa ou não desfazer a associação? A maioria de vocês também não vai precisar. E tentar desfazer uma associação só vai dificultar a tua vida. Então, não tentem.